Em Moçambique, todos os dias há decisões que são tomadas influenciadas por grupos de interesses. Há políticas públicas que tomam um rumo e não o outro porque há grupos de interesse que estão por trás. Há investidores que têm vantagens e ou desvantagens porque há intermediários que facilitam ou dificultam a sua atividade. Normalmente, estes intermediários também podem ser chamados de lobista. O lobby no nosso país geralmente é visto apenas do ponto de vista de uma faceta. Mas tem duas. E é por isso que há países que legalizaram o lobby. Estamos a falar de acima de 22 países a nível do mundo que têm o lobby legalizado. O lobby pode ser muito benéfico para os Estados porque facilita que onde os Estados não chegam em termos de visibilidade, de captação de oportunidades, de regulamentação de situações ou então de resolução de problemas, os lobistas lá chegam e facilitam a captação dessas oportunidades. Só que o sinão do lobby é influência indevida, que geralmente beneficia a um grupo restrito e prejudica ao interesse comum. Hoje, no Regline, num episódio independente, vamos fazer uma questão simples, mas que pode ser desconfortável. Moçambique deve ou não avançar para a legalização do lobby? É melhor a estas alturas continuarmos a fingir que não existe ou assumirmos que existe e até garantir que o Estado possa tirar algumas receitas? Neste momento, o lobby em Moçambique pode estar a ser feito por advogados, grupos de interesse, sobretudo grupos ligados ao partido governante, seja a nível nacional ou municipal. O lobby é feito também por personalidades como jornalistas ou outras pessoas. Estas pessoas poderiam registar-se como lobistas e a sociedade teria acesso a quem, afinal, está a influenciar as decisões do Estado moçambicano. E hoje, para fazer uma discussão de se Moçambique deve ou não avançar para esta legalização, trazemos um advogado de um grande nome. É um advogado com uma experiência larga na área comercial, na área financeira, na área também dos recursos naturais e também desempenhou um papel preponderante em grandes reformas institucionais, incluindo reformas legislativas, como por exemplo na lei de terras, assim como outros recursos naturais. Referimos-nos ao Dr. José Caldeira, sócio e também responsável de um dos escritores mais importantes da advocacia no nosso país, que é a Sal e Caldeiras Advogados. Dr. Caldeira, muito obrigado por juntar-se a nós, aqui ao Regline. Nós, por tradição, primeiro fazemos uma questão geral, que é qual é o seu pensamento sobre a existência de um espaço como este para a discussão da regulação no nosso país. Regulação existente e, neste caso, nem sempre existente, como é o caso do nosso tema de hoje. Bem, antes de mais, queria agradecer muito o convite. Eu sinto-me muito lisonjeado por participar neste espaço que, como disse quando falamos ainda em off, pretende trazer coisas novas. E tudo que seja inovação, principalmente nesta área da comunicação, é muito útil. Portanto, estão de parabéns e têm o meu incentivo total para continuarem. Pois. A nossa questão, vamos começar mesmo com a questão. Pensa que Moçambique deve ou não avançar para a regulamentação ou legalização do lobby? Bem, eu já há muito tempo que sou a favor desta legalização. Eu faço parte do Conselho de Administração de algumas empresas estrangeiras e todas elas, principalmente aquelas que têm sede ou escritório principal em países que já legalizaram, sentem que a legalização é sempre melhor do que situações em que não há clareza ou que há uma situação de muita incerteza relativamente ao que é legal, o que é ilegal. Portanto, eu sou claramente a favor. Acho que os nossos parlamentares, o nosso Estado, devem pensar seriamente em avançar no sentido de regulamentar
esta área. E isto não significa copiar completamente os modelos, mas ter um modelo que permita evitar as situações que todos nós conhecemos. Infelizmente, neste momento, temos muitos casos de lobbies que são feitos e com vantagens que são indevidas, que são recebidas, com prejuízo do próprio Estado. Portanto, sou claramente a favor do Estado pensar e avançar com a rapidez possível num processo de legalização desta atividade. Mas nós, quando pensamos em legalizar o lobby, vocês em direito, normalmente, quando criam leis, há um problema que procuram acautelar. No caso da legalização de lobby, quando olhamos para os Estados Unidos, assim como alguns países europeus que legalizaram, normalmente procuravam acautelar a questão da transparência. Mas também procuravam captar algumas receitas desses lobistas. No nosso caso, o que é muito importante em termos de cautela? Qual é o princípio que deverá ser acautelado ao pensarmos em legalizar o lobby? Não, eu acho que esta questão é fundamental. A questão da transparência neste tipo de atividade é essencial. E também é importante porque nós temos zonas de penumbra neste momento. Nós temos uma legislação contra a corrupção, nós temos o Código Penal que fala sobre o tráfico de influências e a falta de legalização leva a não haver certeza se determinada atividade é mesmo uma atividade só de lobby ou se começa a chegar, a estender-se a este tipo de ato que é criminalizável. Pois. Portanto, eu acho que o avanço no sentido de legalizar tem também esta vantagem, que é tirar ou pelo menos reduzir as zonas de penumbra relativamente a este tipo de atividade. A questão que depois surge é quem afinal deve ser lobista? Porque geralmente quando se começar a pensar nisso também vai se regulamentar quem é que pode e quem é que não é elegível para ser lobista. Imagina, normalmente são pessoas que já tiveram algum histórico com a governação, têm uma proximidade com o sistema político. No nosso contexto, como é que nós poderíamos identificar os elegíveis e os inelegíveis? Pois, isso é importante. Por isso é que alguns países avançaram para o sistema do registro. Portanto, as pessoas têm que apresentar o seu currículo, o que é que fizeram. Tem que se verificar se têm antecedentes criminais ou não têm antecedentes criminais. Portanto, tem que haver códigos de conduta para este tipo de atividade. Então, é muito importante que, ao avançar-se, se verifique todos estes aspectos para ver quem é que é elegível. Há pessoas que nós podemos dizer claramente que não são elegíveis. E nós sabemos. Há pessoas que, pela sua conduta atual, não são elegíveis. Depois haverá outros que nós conhecemos que claramente podem aceder a este tipo de função. E haverá aqueles que não se sabem. Então, para isso, os requisitos, as exigências têm que ser claras, no sentido de que a regulamentação estabelece quais são os perfis mínimos dessas pessoas e quais são aqueles tipos de condutas que são admissíveis para este tipo de atividade. Feito isto, depois com o processo todo de implementação da legislação, naturalmente vai-se corrigindo. Mas o facto de não ser algo ainda existente no nosso país e haver uma situação em que há pessoas que estão entre o limite do legal e ilegal, não significa que devemos parar. Acho que há fortes razões para, neste momento, avançar neste sentido de regulamentação e definir-se o perfil correto e depois ir retificando à medida da prática que nós vamos tendo. Mas não pensa que isso pode criar uma sociedade um pouco mais extrativista, no sentido de não finjamos que não sabemos que hoje há uma certa interdependência que até roça o prejudicial entre os poderes político e econômico. Nós legalizarmos e assumirmos esta prática vai facilitar a criação de uma sociedade mais extrativista ou deixa tudo tão às claras que ninguém vai precisar de temer mais a outra pessoa porque estará tudo a ser feito numa plataforma legal? Eu acho que vai contribuir com esta transparência, vai contribuir para que, de facto, haja muito mais transparência, muito mais abertura e que nós possamos conhecer. Porque o facto de ser registro e haver acesso
todas as pessoas poderem ter acesso a estes registros, significa que é mais fácil sabermos quem são as pessoas que estão devidamente habilitadas e, inclusive, a facilitar as denúncias. Porque assim a sociedade poderá dizer, mas então vocês aceitaram o registro, a qualificação de determinada pessoa, todos nós sabemos que já no seu passado e continua, por exemplo, já uma vez registrado, continua a ter atividades que roçam a ilegalidade. Portanto, estas são as grandes vantagens de avançar para um processo neste sentido, de legalizar este tipo de atividade. Há de se lembrar do Dr. Caldeira, e tenho certeza que se recorda, porque foi, embora não seja um advogado muito ligado, pelo menos que eu saiba, à área criminal, há de se lembrar que um dos mais famosos julgamentos do nosso país dos últimos anos tinha lá alguém que se entendia como intermediário ou então como lobista, que é Nhango Melo. É aquele perfil de lobby que nós pensamos que se adequaria ao nosso país ou seria outra coisa? Para quem não se recorda do que Nhango Melo fez, Teófilo Nhango Melo, ele tinha acesso às pessoas, a algumas pessoas do governo, nomeadamente do Serviço de Informação e Segurança do Estado, mas também ao filho do presidente, e ele conhecia investidores internacionais da Privinvest que iriam ajudar Moçambique a proteger a sua área econômica exclusiva em Cabo Delgado. Ele fez esta ligação, segundo explicação do próprio, e recebeu acima de 8 milhões de dólares norte-americanos. Quando presente em tribunal, ele dizia que não via nenhum erro no que ele tinha feito, porque apenas tinha feito um trabalho de intermediação. Tinha facilitado a ligação entre investidores e o Estado moçambicano. É disto que estamos a falar. Pois, mas aí não estamos a falar de lobby. Estamos a falar de um crime. Tráfico de influência está previsto na nossa legislação penal. O Código Penal prevê quando alguém dizendo que tem determinada influência, determinada ligação com um dirigente público, usa essa influência para mudar ou para que determinada política pública ou determinada legislação seja alterada ou determinado contrato seja concedido, e para isso recebe uma vantagem, seja patrimonial, seja não patrimonial, isso é tráfico de influência. E também poderemos até dizer que, em alguns casos, estamos face ao crime de corrupção. Se demonstrar, por exemplo, que para além do tal a pessoa que usou a sua influência, o seu tráfico, recebeu e depois pagou aquele que é o funcionário de Estado para facilitar esse acesso ou obter mudanças legislativas, etc. Portanto, mesmo nesses casos, poderemos estar face a uma situação de corrupção. Corrupção passiva para o funcionário e corrupção ativa para quem está a fazer. Portanto, mais uma vez, aqui está a vantagem de clarificar. As coisas são previstas na lei, neste momento, lei que estabelece corrupção, crime de corrupção, e lei que estabelece a questão do tráfico de influência. Agora, o lobista não pode ser nem uma coisa nem outra. Mas não vai deixar de haver o crime de corrupção e o crime de tráfico de influência se houver uma legislação para lobistas. Estes vão ser uma atividade legal, porque é transparente, as pessoas são registadas e se recebem de acordo com uma vantagem que lhe é devida. Porque toda a gente sabe que aquela pessoa está a fazer uma atividade prevista na lei legal. Pois, talvez agora seja importante, doutor, trazermos um pouco mais de conceito de lobby, porque foi também interessante acalmar, porque há esta dúvida. Mas se nós legalizarmos, os corruptos deixam de ser corruptos, o tráfico de influência deixa de ser tráfico de influência. A nível do mundo, nós vemos que a atividade de lobby não tem um classificador de atividade econômica específico de lobby. Geralmente ajusta-se a assessoria ou então consultoria a negócios e gestão, a atividade jurídica, assim como relações públicas e comunicação, que é o que nós fazemos. Não fazemos lobby, mas fazemos relações públicas e comunicação institucional. O que é, afinal, ser lobista?
Me pareceu tênue a linha que separa o lobby depois de atividades criminosas. O que é ser um lobista? Não, o lobista não é mais aquele que é um assessor para influenciar políticas públicas, mudanças legislativas, melhoria do ambiente de negócios para determinada pessoa, mas faz isso sem que tenham uma remuneração indevida e faz isso sem que prejudique o interesse público. É isto que é a diferença entre quem é lobista e quem é um corrupto ou quem é um traficante de influências. Portanto, há transparência total. Toda a gente sabe que aquela pessoa está a exercer uma função que até muitas das vezes são de benefício público. Influenciar uma mudança legislativa não é de em si negativo. O que é negativo é quando eu faço uma influência e recebo uma vantagem que é indevida e não estou a fazer isso em benefício de um objetivo que é um objetivo lícito. O objetivo tem que ser um objetivo lícito. Portanto, se alguém usa a atividade para conseguir um objetivo ilícito, com certeza que isso não pode ser considerado lobista. Esse indivíduo está a praticar uma atividade de caráter criminal e, portanto, sujeito às sanções de caráter penal. Ouvindo agora a sua explicação do que é um lobista e revisitando assim muito rapidamente o seu perfil, vejo algumas atividades de lobby da sua parte. Digo, porque já participou e não sei se digo influenciou ou pelo menos ajudou em várias reformas legislativas. Dr. Caldeira, se nós avançássemos para isso, iria registrar-se como um lobista? De certeza que não. Portanto, o que eu e o meu escritório fazemos é atividade legal. Portanto, o que nós fazemos é assistir empresas, cidadãos que têm problemas de caráter legal. Naturalmente, que ao fazermos isto, ajudamos, ou podemos ajudar, a mudanças de legislação, mudança de política. Podemos fazer isso. Mas, vamos dizer, o objetivo não é esse. O objetivo é informar o cliente e ajudar o cliente a agir dentro de um determinado quadro legal. E se vemos que esse quadro legal não é o mais favorável para o nosso cliente, nós o que podemos aconselhar é qual seria uma mudança no quadro legal que favoreceria melhor o seu negócio. Mas nós não cobramos pela influência. Nunca os honorários do advogado são cobrados pela influência, mas são cobrados pela assistência jurídica que é dada ao cidadão. Portanto, o lobista, por isso é que normalmente o lobista não é propriamente um advogado que faz a sua função da advocacia. Normalmente são ex-políticos, ex-parlamentares, etc. Esses é que têm, porque têm os contactos que os advogados muitas vezes não têm. Têm contactos com senadores, com parlamentares, com ministros, etc. Portanto, eu não vejo a minha pessoa e o meu escritório interessado em fazer uma atividade desta natureza. Preferimos continuar a dar assistência jurídica aos cidadãos e às empresas. Portanto, está esclarecido que o Dr. Caldeira não está a defender a legalização do lobby para que ele possa beneficiar-se. Não é este o ponto. Ora, voltando um pouco ao debate de por que legalizar e por que não legalizar. O Dr. Caldeira explicava aqui que nós, ao legalizarmos, vamos ganhar a questão da transparência, que saberemos quem está a fazer o quê e evitaremos que as pessoas usem o tráfico de influência e depois isso se confunda com a intermediação de negócios. Sucede que nos últimos tempos, sobretudo no finalzinho do ano passado, por causa do surgimento de novas associações ligadas, por exemplo, ao antigo presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, começou-se a entender que o associativismo está a ser utilizado apenas para o lobby. Vê algum problema, efetivamente, em grupos associativos fazerem um trabalho de lobby? Porque, além de lobby, fazem advocacia também. Não vejo nenhum problema. As associações comerciais, as câmaras de comércio fazem muito trabalho que poderia ser entendido como lobby, mas não são remuneradas por isso. Não recebem nenhuma vantagem que não seja para os seus associados.
que é terem melhor campo de ação nos negócios, terem melhoria das suas empresas, etc. Portanto, esta atividade existe e vai continuar a existir. E se mantivesse dentro destes parâmetros, não é? Se a atividade mantiver destes parâmetros, não precisa de uma legislação específica. Já está a lei das associações, a lei das confederações, já estabelece isso. É essa a tarefa dessa. Agora, a questão só se levanta quando há remunerações ou alguma vantagem patrimonial ou não patrimonial. É a nível individual. Exatamente. Aí começa-se a levantar o problema. E, portanto, a legislação não pode ser no sentido de coartar aquilo que está a ser feito pelas associações ou pelas confederações. Essas devem continuar a fazer o seu trabalho. O que se deve ver é quando alguém faz nível individual e recebe compensações, aí é preciso regulamentar para estabelecer essa tal transparência que falamos desde o início. Esta questão do lobby em Moçambique é muito diabolizada. Há de se lembrar que o Dr. Rajendra de Souza, o antigo ministro da Indústria e Comércio, a dado momento disse que na altura era a sua contraparte, porque a Indústria e Comércio também fazia o diálogo público-privado, que em Moçambique nós não temos empresários e sim temos lobistas. Mais recentemente, o atual presidente da República, Daniel Chapo, falou não necessariamente nos termos de lobby, mas nos termos de nhonguistas. É realmente lobby o que se faz e de que se tira vantagens devidas, ou devíamos, de uma vez por todas, clarificar tecnicamente isto é lobby, isto é tráfico de influência? Porque o nome lobby está geralmente associado ao tráfico de influência, à corrupção, a, entre aspas, nhonguismos. Ou, na linguagem antiga, candonga, alguma coisa parecida. Exatamente. Sim. Mas vamos lá ver. Esses, no exemplo que deu do ex-ministro Rajendra, é pessoas que não têm empresas, aparecem e têm ganhos só pelo facto de fazer ligações entre privados e administração pública. E essas pessoas fazem isso recebendo compensação financeira ou divididas a compensação financeira com os funcionários a quem eles dão acesso. Portanto, isso é o tal lobby ilegal, porque e roça ao tráfico de influência ou à corrupção. Portanto, eu acho que essa era a referência que estava a ser feita. Sim. E o que se pretende, ou que se deveria evitar, é que este tipo de pessoas aparecesse de forma obscura, como aparece, obscura. Não sabe exatamente quanto é que recebeu, o que é que fez, o que é que conseguiu, etc. Portanto, é isto que se pretende evitar. Se estas pessoas estiverem registradas e estiver claro o que tipo de atividade as pessoas estão a fazer, naturalmente evita-se muito, minimiza-se os problemas que são criados. E vimos, estas pessoas não declaram essas receitas. Portanto, eles têm ganhos, criam depois, com base nisso, têm carros de luxo, têm meios que vê-se que não são próprios de uma atividade de uma empresa e o Estado não beneficia em termos fiscais dessa situação. Portanto, se for legalizado e permitir que haja um escrutínio, porque as pessoas vão ver de onde é que vem esta receita. Se houver um escrutínio público, naturalmente que é muito mais fácil depois verificar quem são as pessoas que são honestas, têm uma atividade clara, que não roça o ilegal, e quem são aqueles que de facto são desonestos e têm uma atividade que não beneficia não só o Estado, como também roça esse lado criminoso que já está regulamentado. Nós já temos essa legislação que não se pode fazer nem corrupção, nem tráfico de influência. Pois, a minha questão era, devemos continuar a tratar essas pessoas que praticam esses crimes de lobistas ou temos de tratá-las como criminosas mesmo, para evitar que quando depois chegar a lei do lobby não parecer que estamos a regularizar um crime? Exatamente. Essas pessoas que fazem isso e obtêm vantagens ilegítimas e indevidas e às vezes para prática de atos ilícitos, essas pessoas não podem ser tratadas como lobistas, no sentido que se pretende. Essas pessoas ou são traficantes de influência ou são corruptores. Não é? Portanto,
É isso que está a acontecer. Hoje chamamos a toda essa gente como lobistas, mas de facto alguns deles não são lobistas. Eles são indivíduos que usam esses contactos anteriores, essa influência que dizem que ter, às vezes até nem têm muito dessa influência. Não é? Recebem vantagens, dizem que vão conseguir isto e aquilo, e não, no meu escritório apareceram casos em que havia indivíduos que apareciam, queriam investir em Moçambique, tinham contactos com essas pessoas, tinham promessas de grandes soluções e no fim nada acontecia. Entretanto, já tinham recebido dinheiro. É verdade. Portanto, esses não são lobistas, no sentido que se pretende. Pois. Portanto, defende esta distinção. Uma coisa é crime, outra coisa é lobby. Exato. Que são coisas Exatamente. diferentes. Nós, quando referimos-nos a esta questão de mas são pessoas que não têm empresas e que se tivessem empresas haveria o escrutínio público, leva-nos a esta questão de que nós não temos necessariamente um sistema político, um poder político que é confortável com o escrutínio público. Quer dizer, não vejo ainda, pode ser que estejam a acontecer eventos de mudança com o novo governo, mas não vejo ainda um sistema político de todo confortável com o escrutínio público. Isso também pode refletir ou não a lisura dos atos de cada um dos servidores. E a aprovação ou não de instrumentos legais no nosso país ou em qualquer parte do mundo, depende da vontade dos grupos de interesse. E temos a sorte ou o azar no nosso país que o grupo de interesse, a nível geral, continua a ser que é o Partido Frelimo, que tem este poder a nível parlamentar de aprovar. Vê estes grupos de interesse, seja a própria Frelimo ou os outros partidos, a se sentirem confortáveis em avançar para esta transparência a nível do lobby no nosso país, ou sente que teremos de tomar até lá muitos passos para convencer estas pessoas? Naturalmente que vai ser preciso fazer um trabalho para convencer. Há pessoas que vão ser negativamente afetadas por uma legislação desta natureza. Eu só devo dizer, eu estive na altura, quando foi da criação da Ordem dos Advogados, nós tivemos que fazer o que na altura era lobby, não tínhamos vantagem nenhuma patrimonial, mas contactos para conseguir a aprovação, porque havia muita atividade ilícita. E algumas pessoas não gostariam muito de uma instituição forte como a Ordem de Advogados que poderia pôr em causa alguns desses interesses. Portanto, naturalmente que para se aprovar uma legislação, uma regulamentação nesse sentido, não vai ser uma coisa fácil. É preciso fazer um trabalho. Vai afetar grupos de interesses, mas que tem que ser feito, tem, sem dúvida nenhuma, porque a maioria da população, as empresas, os cidadãos, têm interesse nisso. Não só internamente, mesmo a nível exterior, as pessoas, hoje há cada vez mais escrutínio nas empresas, quer nacionais, quer internacionais. Elas são muito mais escrutinadas hoje. Onde é que gastaram o dinheiro? Como é que vocês pagaram esta pessoa? Foi para fazer o quê? Portanto, também há vantagens para os empresários. Portanto, estas nossas associações, as confederações, também têm interesses. E são formas de pressão muito boas para que aqueles que não têm interesse se vejam, vamos dizer, forçados a aceitar o caminho neste sentido, no sentido de maior transparência e no sentido da legalização deste tipo de atividade. E convencerem-se, acabarem por se convencer que a maioria tem interesse nisso. Pois. Traz uma perspectiva até de ganhos. Iria realmente isto facilitar a entrada de investimento estrangeiro no nosso país? Eu digo, era mais um contributo. É mais um contributo. E cada vez mais, como eu estava a dizer, estas empresas preferem operar em mercados mais transparentes. Principalmente as empresas que estão cotadas em bolsa. As empresas que estão cotadas em bolsa têm um escrutínio muito grande. Têm que fazer relatórios, como é que foi a sua governação interna, como foi a sua relação com os poderes públicos, como é a sua relação com as comunidades, com as associações locais. Portanto, eu estou convencido que uma legislação neste sentido também seria mais uma ajuda para que o investimento estrangeiro se sentisse mais confortável e houvesse mais empresas, principalmente as sérias. Eu acho que as empresas não são sérias, não têm interesse nisso, mas empresas são sérias, aquelas que
querem agir no mercado mais transparente, naturalmente sentir-se-iam muito mais atraídas para vir a Moçambique do que atualmente. E também, digo, as empresas nacionais sérias também teriam muito interesse nisso, até de ampliar os seus investimentos, se pudessem conseguir influenciar políticas públicas, reformas legislativas, de uma forma muito mais clara, gastando dinheiro, mas sabendo que podem justificar esses gastos. Portanto, todos nós temos vantagens, vamos dizer, a maioria, pelo menos, tem grandes vantagens num avanço neste sentido. Do ponto de vista de corrupção, é ou não um instrumento que poderia reduzir os níveis de corrupção? Olha, até nesse sentido, portanto, um instrumento desta natureza, ao permitir estabelecer a fronteira e as barreiras, naturalmente que também ajudaria. Quando se vai fazer uma investigação, este ato é ou não é de corrupção? Se houver uma legislação que diz que uma pessoa pode legalmente ser compensado porque influenciou determinada reforma, influenciou a aprovação de determinado contrato, se ficar claro que essa pessoa está devidamente registada, faz os relatórios, tem um código de conduta, naturalmente que facilita muito o trabalho das autoridades. Quando houver denúncias, se houver denúncias, é muito mais fácil para as autoridades que lidam com a corrupção saberem distinguir e poderem concentrar os seus esforços nos casos que são efetivamente de corrupção. E também digo, em relação à questão do tráfico de influências, a mesma coisa. Havia de ajudar muito na distinção entre o que é lobby e o que é tráfico de influências. Ou seja, as pessoas, porque certamente há empresas que acabam recorrendo a traficantes de influência ou a corruptos porque precisam de chegar ao poder político e não têm um canal alternativo que não seja a via ilícita. Exatamente. E nós temos que pensar que quando se pretende fazer alguma alteração, quando se pretende discutir que determinado contrato foi incorretamente, por exemplo, terminado por uma autoridade pública, quando se usam os canais de influência corretamente, naturalmente que isso é também de benefício do próprio Estado. O Estado também beneficia com isso, porque sabe que aquilo que foi, a decisão foi uma decisão incorreta, mas foi levada por um canal que é um canal muito transparente. Portanto, as empresas ficam mais satisfeitas, mais confortáveis, e o Estado também tem vantagens nisso. Mas de onde é que acha que deve começar a ideia de vamos legalizar o lobby? Eu acho que uma das instituições, aliás, as instituições que estão ligadas à área económica são as principais interessadas. São as confederações, as associações empresariais, são muito interessadas nisso. A Ordem dos Advogados, estou a ver a Ordem dos Advogados também muito interessada nisto, que, de facto, este caminho seja seguido. Mas, para além das instituições privadas, o próprio Estado, os parlamentares, aquelas comissões que têm iniciativa de lei, também deviam estar interessadas nisso. O governo, em geral, devia estar interessado em acolher iniciativas deste género. Mas, para começar, eu vejo que seriam as associações empresariais. Estas é que deveriam ter a iniciativa de levar isto, fazer um debate, se calhar mais alargado, envolvendo outras entidades, e levar isto depois ao Parlamento, à entidade governamental competente e ao Parlamento. E estou convencido que se a Procuradoria-Geral da República ou as Procuradorias perceberem a importância, também vão acarinhar, vão estar interessadas em que o processo desta natureza, porque isso vai facilitar o seu trabalho. Pois, nós estamos num contexto de reformas profundas no nosso Estado, no contexto de diálogo nacional, inclusive. Pensa que isto devia ser colocado como uma das agendas? Pergunto se é um tema que entende que é muito relevante, é muito prioritário para o nosso país? Eu acho que sim. Vamos lá ver. O nosso Estado, já há muito tempo, o nosso governo, as entidades, têm declarado a luta contra a corrupção como algo prioritário. Se tiverem mais um instrumento, não é o único, mas se tiverem mais um instrumento que vai ajudar nesta luta, e o novo governo proclama e está a tomar algumas ações que nós vemos são neste sentido,
naturalmente que vão achar que isto é uma ação prioritária no caminho que se pretende de maior transparência. Hoje fala-se muito transparência, maior transparência, luta contra a corrupção. Portanto, eu acho que isto devia ser uma agenda prioritária, até porque vai facilitar muitas coisas. Vai facilitar o desenvolvimento do país, vai facilitar as áreas sociais, que são muito prejudicadas por haver lobbies ilegais, que já não são lobbies que são corrupção ou que são tráfico de influência. Portanto, eu acho que isto devia ser posto como algo prioritário no nosso país. Pois. Então, Zé Caldeira, nós já vamos ao finalzinho da nossa conversa. Não é necessariamente uma entrevista, até porque o Regline não é um órgão de informação. Faz parte de uma iniciativa de uma empresa que presta serviços de relações públicas e comunicação institucional. Obviamente, o Regline acaba por ser também uma das formas de atuação, porque se entende que as empresas às quais nós prestamos estes serviços precisam de ter uma exposição e também de explicar o que lhes aflige, o que não lhes aflige. É uma espécie de um lobby também, do nosso jeito. Dr. Caldeira, as suas últimas palavras, participou deste episódio e nós estamos muito gratos por isso. Últimas palavras sobre o tema, a urgência da necessidade de assumir o debate ou não. Pronto, queria repetir o meu agradecimento pelo convite e pela escolha do tema. Acho que o tema é bastante relevante, como eu disse antes, é prioritário e espero que prossigam, mesmo tendo outros temas, mas que não deixem, não abandonem isto, no sentido de que o assunto continue vivo e que se possa chegar a uma situação em que as instituições competentes o levem a sério e ponham em prática legislação que permita que a transparência, também por esta via, seja garantida no nosso país. Pois, muito obrigado. Obrigado a si também, caro espectador. É assim que nós fechamos o nosso Regline de hoje. Gostávamos de reforçar os nossos agradecimentos por estar conosco. Agradecer também aos nossos parceiros, nomeadamente a WeTake Solutions e a Entelelo. Gostaríamos de agradecer o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique e a Autoridade Reguladora da Concorrência, que são entidades reguladoras que têm estado a abraçar-nos. Gostávamos de convidar as associações, as entidades reguladoras a juntarem-se cá ao Regline, que é o espaço privilegiado para a discussão de regulação econômica no nosso país. Até a próxima.